Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do nosso querido podcast da Ponte Pra Cá. Estamos de volta com mais um episódio, né? Estamos mantendo uma periodicidade aqui e vem surpreendendo a todos, né? Que talvez a nossa organização, por ter colunistas, faz agora a gente ter um compromisso maior, né? Já era pra gente ter antes, inclusive. Como você sabe, eu sou o Guilherme Wunder, estou ao lado do meu amigo Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. Depois dessa abertura de rádio comunitária, começamos com um podcast real, mais uma vez. Hoje é dia 17 de novembro de 2023 e temos pautas aí bombásticas essa semana, né? É um programa mais crítico. Um programa crítico e cheio de novo, né? A gente está aumentando nossa pauta, agora com os novos colunistas essa responsabilidade que a gente tem. Então vamos seguir direto para o nosso programa? Vamos lá. A nossa primeira pauta é sobre um evento que era para ter acontecido na semana passada, mas está acontecendo esta semana. Eu falo da Feira do Livro de Alvorada, né? A nossa Feira do Livro tradicional, chegou em sua 20ª edição. Tradicional naquelas, porque teve várias vezes que ela não aconteceu, seja por questão de pandemia. Tradicionalmente atrasada, eu diria. Ou ela atrasa ou ela não acontece. Mas ela já teve 20 anos. A tradição é essa. Ela sendo a data marcada que é o que surpreende. Não é a feira em si. Essa vez a gente está tendo de novo. Ela começou, como a gente disse, a gente está gravando dia 17, ela começou ontem, dia 16, vai até o dia 19. A nossa Feira do Livro lá é mais curta do que a de Porto Alegre, mas é considerada por muitos como a segunda maior do estado, tanto em número de vendas quanto em público. Mas o que chama atenção é que quem acompanha a imprensa da cidade ou acompanha redes sociais, essa Feira do Livro era para ter acontecido na semana passada e não em meio a um feriado, que querendo ou não pode ter afetado um pouco a presença de público, né? E qual foi o motivo disso? O motivo da prefeitura que eles alegam, e que particularmente a gente acha que não é verdade, mas longe de nós também afirmar qualquer coisa, mas supostamente a gente acha que não é que tinha prova do Enem semana passada. E ninguém sabia. Não, porque aparentemente o Enem, o governo federal, ele marca com 15 dias de antecedência. É pra ficar regulado, né? É o princípio da isonomia. Todo mundo tem que estar despreparado pra fazer o Enem. Então, sim, devido ao Enem acontecer no dia 9, a prefeitura optou por adiar em uma semana. Eles alegam que isso não afetou a programação, mas eles também não tinham divulgado a programação de antes, então não tem como a gente saber se afetou ou não, né? É porque não tinha como saber se tinha Enem ou não também. Porque o Enem, aparentemente, pelo que eu vi, em junho, em março, não tá marcado ainda. Não, ainda não. O governo federal, olha... É uma bagunça. Vai jogando, né? Não, tá livre esse fim de semana? Bom, fim de semana de Enem. Não, Feira do Livro aí não me interessa. E daí acontece isso, a Alvorada atrasou, e isso mostra um pouco da desorganização, né, Matheus? Uma desorganização do município, de agora, brincadeiras à parte, não ter visto essa questão do Enem. Se essa é a verdadeira justificativa, eu acho que deve ter outros motivos por trás, mas isso mostra um pouco de uma desorganização. Clubes de teatro que foram contratados, companhias, atrações musicais, os livreiros com as suas bancas. Existe um cronograma, existe uma agenda que essas pessoas participam. Será que isso não teve que ser alterado? Tudo isso por uma... Eu acredito que possa ter sido falha na contratação da empresa que vai montar a estrutura, tá? Mas não tem como a gente confirmar isso. A justificativa da prefeitura oficial é o Enem. Mas, o Enem já se sabia há muito tempo. O lançamento da Feira do Livro foi no fim de outubro. Pelo menos ali já se sabia do Enem, já sabia de todas as questões. Isso mostra um pouco de despreparo, né? Até porque a Feira do Livro, ela movimenta a economia criativa do município, né? E querendo ou não, tem pessoas que dependem dessa economia. Mais pra frente a gente vai falar de outra pauta ligada à cultura. Mas é simbólico, né? Que a Feira do Livro, quando voltou a ser na praça, né? Jango Goulart, que estava por causa da pandemia e também por causa de outros motivos, estava sendo itinerante, né? Nas escolas do município. E logo na primeira que volta a ser no seu habitat natural, eu diria, tem esse problema, né? É no mínimo estranho, assim, pra não entrar também com adjetivos piores, né? Essa semana aí que justificativa é essa, né? O Enem tá marcado há muito tempo, né? E a gente vê, por exemplo, agora com esse adiamento de uma semana... repito, a gente não tem como saber se houve prejuízo na programação, porque a prefeitura não tinha divulgado a programação anterior. A gente pode supor que teve ou não teve, que algum grupo de teatro possa ter cancelado alguma atração por ter uma agenda pré-agendada para outras coisas, né? Mas isso mostra um pouco de desorganização, e além disso ela acontecer em meio a um feriado também é um problema, né? Porque, por exemplo, muitos por mais que o feriado tenha sido na quarta-feira, muitos pais muitas vezes já aproveitam, agora que nós estamos chegando na reta final do ano, para arrumar sua casa na praia ou aproveitar,
isso pode dar uma esvaziada no evento, que é um evento tão bonito, né? Ele tá acontecendo, eu estive presente na abertura, que aconteceu ontem, tinha bastante gente e tudo mais, mas fica feio para a cidade essa desorganização e esse adiamento tão em cima do laço. Por exemplo, a feira era para começar na quinta-feira passada, dia 9. Era quinta-feira, dia 9, 9 da manhã, a prefeitura não tinha divulgado ainda que o evento tinha sido adiado. Então, tipo... E aí, como é que fica? Isso é feio para uma comunicação, isso é feio para uma cidade, para uma secretaria de educação que faz isso. Porque a gente poderia estar aqui falando, nós vamos falar da Feira do Livro, tá? Que tem programação, tem... Mas esse desgaste não precisava ter acontecido, sabe? Tem histórias bonitas que acontecem nessa Feira do Livro, né? É importante a gente ressaltar ali a patrona, a xerife da feira, que é pela segunda vez patrona, né? Isso, a Jussara, isso aí. Que é difícil, muito difícil acontecer isso, né? 2 vezes a mesma pessoa sendo patrona e tal, né? E então acontecem coisas bonitas, né? Só que essa comunicação infelizmente ficou falha, né? Daqui a pouco grupos que tinham liberado sua agenda para poder participar da Feira do Livro de Alvorada não puderam, né? A gente não tem como saber também porque não tem uma comunicação oficial disso, assim, tão clara, né? Como bem tu falou, né? Na quinta de manhã ainda não tinha nada oficial dizendo, né? O que é uma tristeza, né? Mas mesmo assim a Feira do Livro está acontecendo. Vai acontecer esse final de semana todo agora, né? Isso, o último final de semana, não sei quando vai ser lançado no sábado. O podcast, vai ser lançado no sábado. A produção agora tá profissional, né? Mas é um baita de um evento acontecendo na Alvorada e que só melhora a organização, né? Cada vez mais, e a gente está aqui para cobrar isso. Isso. A gente sabe ali vai ter diversos escritores, principalmente alvoradenses. Isso é uma característica dessa administração, a administração Apolo. Ela valoriza muito os escritores da cidade, tá? A xerife é uma bibliotecária do Céu das Artes. A gente tem um espaço da biblioteca pública. A Tainã vai estar palestrando, o Pablito vai estar palestrando. Tem uma programação bem recheada. Músicos da cidade também vão tocar ali. Então, sim, é um evento cultural importante da cidade e a gente tem todos os elogios para se fazer disso, mas infelizmente a gente precisa falar dessa questão dessa desorganização porque pesa, né? Pesa bastante. Sempre temos uma ressalva, né? Mas que melhore. E aproveitando que a nossa primeira pauta foi sobre a Feira do Livro, a gente já aproveita para chamar o nosso colunista da semana, né, o Fábio Marçal, com a sua coluna intitulada, qual o nome dela, Matheus? Passe Livre, né? Isso aí. Coluna Passe Livre, né? Nosso querido mestre Fábio Marçal, né? Que hoje nessa coluna dele vem tratando de mais um tema super importante para nossa cidade. Eu acho que dispensa apresentações, porque as palavras do Marçal falam por si só. Isso. E aqui a gente já está trazendo ele já agora, porque ele traz um pouco de um gancho da Feira do Livro e algumas coisas que ele acha que deveriam acontecer e que a gente acha importante já entrar aqui. Então, bora lá, Fábio. Olá, pessoal que acompanha o podcast da Ponte Pra Cá. Sou Fábio Marçal, professor de História do Campus Alvorada, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, diretor-geral desse campus. E estou aqui com o Passe Livre para trocar algumas ideias com vocês. E meu ponto de partida é o dia 13 de novembro de 2023. O presidente Lula sancionou o PL 5384 de 2020, que atualiza a Lei 12.711 de 2012. Estou falando da Lei de Cotas para estudantes pretos, pardos, pessoa com deficiência, estudante de escola pública, baixa renda, terem acesso às universidades federais e às instituições de ensino federais. É um grande ganho para a população mais pobre, porque garante acesso à educação de uma forma muito abrangente para os diferentes povos, grupos que compõem nosso país. E o presidente Lula oportunamente sancionou esse PL em novembro, fazendo alusão ao 20 de novembro, né? É o mês da consciência negra, Zumbi dos Palmares, um mês muito importante para pensar e agir
de uma forma a construir uma sociedade antirracista, de uma forma a construir uma sociedade democrática e que rompa com as diferenças étnicas, sociais que marcam tanto a nossa história. Pego essa data, o 20 de novembro, penso na consciência negra e foco meu olhar sobre a nossa cidade, Alvorada. E fico muito frustrado em ver eu percebo muito timidamente os movimentos de política pública do poder municipal de ressaltar essa data, de construir essa data e de se posicionar, portanto, de uma forma antirracista e de se posicionar pensando e projetando o povo negro da nossa cidade. Alvorada é uma cidade negra e precisa de políticas que induzam o combate ao racismo. Pela minha experiência em transitar em escolas públicas, eu sei que existe uma porção de trabalhadores e trabalhadoras de educação que fazem um esforço danado para estar lá na ponta, atuando nesse sentido. Não só em novembro, mas tentando construir essa caminhada ao longo de todo o seu período em que atuam no ano letivo. Só que são ações muito localizadas, pontuais, sem uma indução e uma unidade da Secretaria Municipal de Educação. Precisamos de mais. Precisamos de política de formação para combate ao racismo. Precisamos de elementos que dêem unidade a essa política. Precisamos que esteja com força na Feira do Livro de Alvorada e dê uma espiada na nossa programação da Feira do Livro. Quase não vi nada. Se tem algo escondido fazendo alusão ao 20 de novembro. Aliás, Feira do Livro começa 16 de novembro e termina 19. Quer período mais oportuno para isso? Para não dizer que não enxerguei nada sobre esse debate na cidade, no dia 25 de novembro vai ter uma sessão na Câmara de Vereadores, alusiva à consciência negra. É uma sessão construída pela própria Câmara, junto com a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, através da Coordenadoria da Igualdade Racial. Vai ser uma sessão onde serão homenageadas personalidades negras da cidade e a entrega do troféu Zumbi dos Palmares para essas personalidades. Importante, mas ainda é muito pouco. A Alvorada precisa, e as políticas públicas de Alvorada, né, precisam mergulhar e se colocar de forma muito consistente no combate ao racismo e nas relações democráticas, étnicos, raciais. Um abraço, galera. Até a próxima. A nossa segunda pauta é uma coisa que também aconteceu, encerrou essa semana, né? Encerrou no dia 15, na quarta-feira, as inscrições da Lei Paulo Gustavo na cidade. Uma lei que é o maior incentivo da história do município em cultura, mas que causou muito debate, né, Matheus? Muito debate, muita briga, uma queda de braço, né, entre administração e proponentes e a gente já vem falando disso há bastante tempo aqui no podcast, porque é importante, é um dinheiro bom mesmo para a cidade, que fique dentro da cidade. É isso também, a gente também tem que falar que quem tentou, agora já não tem mais como tentar, e aguardemos também próximos capítulos da Lei Paulo Gustavo. Provavelmente no próximo episódio a gente já vai ter uma ideia de quem foi contemplado ou não, né? Primeiro, meio prematuramente, mas sim, né? Então, é para também a gente continuar acompanhando, né, o que aconteceu. Agora o Gui vai falar também um pouco mais sobre essas desavenças aí que aconteceram, né, Gui? Assim, na última sessão, as últimas sessões da Câmara de Vereadores e esse último período, assim, desde a nossa última gravação, foram de alguns protestos, de alguns coletivos. A gente teve ali um movimento do UP aqui cobrando algumas reivindicações sobre pareceristas, sobre a exclusão do prêmio de longa-metragem, sobre os critérios do prêmio de trajetória. E o secretário de Cultura da cidade, que é o Jefferson Teixeira, vulgo Chorão, foi na Câmara de Vereadores, prestou esclarecimento, explicou que sim, como é a Lei Paulo Gustavo, é uma lei do audiovisual, vai se ter sim um longa-metragem. Isso foi inclusive aprovado no CAVA, no Coletivo do Audiovisual, que é um coletivo ao qual eu faço parte. E a gente também teve algumas outras reivindicações. A Prefeitura confirmou que tem um parecerista, só não houve a contratação via licitação, mas que sim, existe uma empresa contratada de pareceristas. Ela divulgou no seu site oficial os critérios do prêmio de trajetória,
Mas mesmo assim, esse movimento que conta com representantes do UP, não é um movimento do UP, é um movimento de artistas da cidade. É a classe artística, né? Uma parcela da parte artística, né? Reivindicou também junto ao representante do Ministério da Cultura que nós temos aqui em Alvorada, que é a José Arruda, algumas mudanças, algumas foram feitas, outras não. Queria-se mais prazo para o prêmio de trajetórias, queria-se questão de cotas para o prêmio de trajetórias, queria-se uma formação, que inclusive ocorreu, uma formação promovida pelo Instituto Federal sobre inscrições da Lei Paulo Gustavo, mas se cobrou que a Prefeitura também fizesse algo. E é um debate que foi muito longe. Eu acho, infelizmente, que esse debate ainda vai longe, tá, Matheus? Provavelmente no nosso próximo programa, como tu disse, nós já vamos ter uma noção dos classificados. Óbvio que ainda vai existir um tempo de recurso, né? Mas, infelizmente, eu acho que essa novela ainda vai longe e que vai ter muita reivindicação. E o meu medo é que se perca esse recurso por causa disso. A gente sabe que o Ministério da Cultura ele exige que esses recursos sejam repassados até o fim do ano, porque os municípios, porque os agentes culturais possam desenvolver seus projetos no decorrer do próximo ano. E já estamos no limite final, né? Se for divulgado, se o edital for respeitado no prazo, até o dia 25 de novembro deve ser divulgado os primeiros e mais 5 dias para recurso. Aí nós já estamos entrando em dezembro. Isso se conseguisse respeitar todos os prazos, que houve os adiamentos, e pode haver outros adiamentos. Então, infelizmente, o edital talvez não seja do modo que todo mundo quer, que todo mundo buscou, mas é o edital que a gente tem, já teve as inscrições, como eu disse, encerrou na quarta-feira. E é importante a gente ressaltar esses adiantamentos não, prorrogação de prazos, né, para entregar, que Alvorada foi um dos municípios que mais prolongou o prazo para entrega de digitais, né, foram quase 45 dias, né, para entrega do digital, uma semana ou 15 dias mais ou menos depois, né, do que estava previsto. Então, assim, tempo teve, né, para se colocar, se formalizar o pleito, né. Isso, desenvolver os projetos sem precisar de projetos, assim, acho que infelizmente, obviamente, nem todo mundo vai ficar satisfeito, vai haver ataques ao edital, a gente sabe disso, a gente está preparado para isso, mas para ver essas cenas, e por isso que a tendência é que no nosso próximo programa a gente volte a falar da Paulo Gustavo já, que provavelmente já vai ter até aberto recursos, se tudo der correto. E estamos preparados para atacar o que tem que ser atacado também. Não, com certeza, a gente não tem amigos e lados que vão beneficiar alguma coisa assim. Até porque a gente também tem várias críticas a esse edital que foi lançado, ele não é perfeito, assim como nenhum edital é perfeito, né? Mas também a gente tem que entender que existem prazos, né? Então não existe como, não tem como ter uma discussão interminável acerca disso aí, porque uma hora vai acabar o prazo, como tu disse, e não vai ter recurso. Daí é preferível não ter nenhum recurso do que não ter uma cláusula no edital que tu não gostou. Isso aí também quem reivindica tem que botar na balança, né? Não, a gente já sabe, e aqui o município realizou uma série de oitivas, reuniões com os conselhos, com as categorias, né, cada um com suas cadeiras e tal, como eu disse, eu participei do Conselho do Audiovisual, então houve diversas reuniões, houve diversos encontros, houve votações, houve debates, houve conferência municipal de cultura, então o movimento foi feito, obviamente, como tu disse, daqui a pouco tem algum aspecto do edital que não me agradou, que não te agradou, que não agradou A ou B, mas o edital não foi feito para agradar 100% a uma pessoa, mas ele foi feito para contemplar, e a Alvorada tem tudo para se tornar um polo cultural na região metropolitana. É o maior recurso que a cidade já recebeu na história, ainda tem o de Blank 2 para vir. A gente sabe que tem muito município que nem lançou edital ainda, que talvez perca esse dinheiro. Então, agora já foi apresentado o projeto, vamos correr, vamos transformar a Alvorada nesse polo, vamos fazer a Alvorada se desenvolver. Tomara que seja contemplado o maior número de pessoas, de projetos que sejam executados aqui na cidade, e a gente vai cobrar e divulgar esses projetos, inclusive, aqui, mas a gente precisa agora trabalhar em cima deles. O prazo terminou, agora é todo mundo torcer para entrar, e quem entrou, comemorar e desenvolver seu projeto. Não é? Já passou essa fase de a gente querer reivindicar. Infelizmente, ou felizmente, eu estou questionando quem reivindica, mas eu acho que agora é a fase de trabalhar mesmo, sabe? Até porque as oitivas tiveram bastante articulação, né? A gente que acompanhou de perto, tu mais do que eu, né? Acompanha de perto também essa vida cultural, eu diria, né? Tu que é um frequentador ali do bar resenha, do bar garagem, né? Então, cara, é um cara da noite, né? Eu diria. Tava nas oitivas também. A gente conversou bastante sobre isso aí fora do podcast e tal. E as articulações estavam dadas, né? Foi a hora de reivindicar, é isso mesmo. Agora é trabalhar, quem for contemplado que entregue o melhor possível dentro
do seu projeto e que esses projetos tragam recursos culturais e financeiros aqui para o nosso município, né? Porque é isso que ele tanto precisa, né? Isso aí. É desenvolver a agenda cultural da cidade, ter projetos culturais e trabalhar a economia criativa do município, para que as pessoas que vivem de cultura parem de fazer cultura de graça ou pela divulgação, e façam cultura por estar recebendo para isso. Exato. A nossa próxima pauta é uma pauta que resume um pouco as últimas 2 semanas na questão de reuniões de partidos políticos na cidade. 3 partidos promoveram reuniões, posse executiva ou ações políticas nos últimos dias. Vamos começar pelo PL, para a gente não fazer 3 pautas de 3 partidos diferentes, a gente resolveu unir tudo aqui. O giro de notícias dos partidos políticos de Alvorada. Isso. Começando pelo PL, que hoje é liderado pelo Douglas Martello, pré-candidato a prefeito, que no seu evento, que foi na Câmara de Vereadores, com uma presença massiva de pessoas, e com a presença do deputado federal Giovanni Cherini, que talvez seja a maior liderança do estado, do PL hoje, esteve aqui na cidade, participou desse ato que serviu para confirmar a pré-candidatura do Douglas, tá? E, além disso, se mostrou a força do partido, tentou se mostrar a força do movimento bolsonarista no município e essa presença do PL aqui na cidade para mostrar que o Douglas tem força, seja para articular atrás de um vice para ele ou ele compor uma chapa para alguém, né? Lembrando que o Douglas já foi candidato a prefeito nas 2 últimas eleições, onde ele fez em torno de 9 mil votos na primeira e em torno de 18 mil votos na segunda. Então ele pode figurar como terceira força do município, né? A gente sabe que ele fez como tu falou agora, foi uma votação bem expressiva, né? E acompanhando ali as redes sociais do Douglas, né? Vendo ali os vídeos que ele lançou, era bem expressiva o pessoal que estava comparecendo a esse evento, adesivagem de carros, tudo isso para mostrar que, né, que o Bolsonaro ainda está vivo, né? E continua aí como uma força política que não é irrelevante, né? Isso. Mesmo hoje ele tendo dito que nunca falou o termo imbrochável, né? Nós vamos ter que só ressaltar esse ponto aí, que hoje na Rádio Gaúcha, o nosso presidente disse que nunca utilizou, nosso ex-presidente disse que nunca utilizou esse termo. Mas enfim, isso não é tema para o nosso podcast de Alvorada, né? A não ser que o Bolsonaro venha na cidade, a gente vai ter que cobrir esse evento. Mas basicamente isso mostrou um pouco da força do PL na cidade. Sim, acho que a ideia deles foi essa. Diversos pré-candidatos a vereadores também estiveram presentes, houve ato de filiação. Falando no presidente, existia uma expectativa de que o presidente entrasse via live nesse evento, o que acabou não acontecendo, acabou não se confirmando, ou se confirmou, ninguém divulgou, tá? E que eu acho muito difícil. Se tivesse acontecido, teriam divulgado, né? Então, se não divulgou, a gente entende que não aconteceu. Isso, mas havia essa expectativa e acabou não acontecendo. Outro partido político que também realizou um ato na última semana foi o PDT. O PDT recebeu em torno de 150 novos filiados, num ato que aconteceu aqui no diretório do partido. Tinha mais de 150 pessoas no do Douglas? Acho que não. Mas igual, enfim, não estávamos com lista de presença, né? Não. E o PDT recebeu, inclusive o seu presidente estadual, Romildo Bolzan, ex-presidente do Grêmio, esteve aqui, o deputado Pompeu de Matos esteve aqui, outros deputados do PDT também estiveram aqui. E além de receber 150 filiados, novos filiados, entre eles diversos representantes do coletivo do vereador Cristiano Schumacher. Que eu acho que é o mais importante da gente ressaltar, né? Isso. Que também aparenta um movimento de aproximação do vereador Schumacher, né, ao PDT, que já estava acontecendo. Só que, claro, a gente sabe que ele tem cargo, né, eletivo, então não é bem assim, teria que é mais complicado o trâmite dele, mas se todos os seus asseclas estão indo para o PDT, provavelmente ele vai também, né? Você puder repetir o termo que tu disse. Asseclas. Não, isso aí, a gente vem crescendo no nosso vocabulário, absolutamente. Nossa, total, a Aurélia tá aqui do lado. Assim, como o Matheus disse, né, como ele é vereador eleito hoje, ele precisa esperar a janela para trocar de partido, que acontece lá em abril. Mas a gente já anunciou outras vezes essa aproximação do PDT. O PDT, inclusive, declara apoio à candidatura do Schumacher neste evento. Só que o Schumacher ainda é do PTB, né? E existe esse movimento. Entre as pessoas que se filiaram está o irmão do Schumacher, que é o William Schumacher, que seria o sucessor à vereança dele, Matheus Wunder, assessor dele, Mayara Borges, assessora dele, Mariana, jornalista, assessora dele, Alexandre Lobão, secretário de Trabalho, Ciência Social e Cidadania, que é também um cargo indicado pelo Schumacher na prefeitura, né? E isso, o Naldo, conselheiro tutelar, que também foi o cara que foi apoiado pelo Schumacher na última eleição. Toda essa galera foi pro PDT.
Óbvio, já houve um movimento no passado dessa galera ir pro PSB. E achando que o Schumacher também iria pro PSB. Não acabou acontecendo. Como eles não são cargos eletivos, assim, eles não precisam respeitar a janela, podem trocar de partido. Mas a proximidade com a eleição, a proximidade com a janela mostra um movimento que é, na janela, a tendência é que Schumacher saia do PTB e vá pro PDT, né? Como a gente já falou bastante do vereador Schumacher, né? A gente fica bastante com uma expectativa, né? Do que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, né? Esperamos que talvez faça alguma coisa nesse próximo eleição, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem o vereador de Schrödinger, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Aguardemos, né? Isso, pra quem é gremista, é a novela Soares da política alvoradense, é a novela Schumacher. Né? Inclusive com o Romildo Bolzano Júnior junto no evento. Se está uma referência, não sei o que é. E por último, a última reunião que teve aqui na cidade, nesses últimos dias, foi a reunião do Podemos, que é um partido que hoje não tem representatividade no município. É um partido relativamente novo e pequeno a nível nacional também. Tem um deputado, Maurício Zedrick, que era um cara que era do PTB e que esteve presente no ato aqui no município. E foi a posse executiva do município. Que é só uma ressalva sobre o nome, né? Um partido novo que ele são os partidos anti-siglas, né? Podemos não é mais uma sigla. É Podemos. É Podemos. Né? Os partidos mais antigos ali como PDT, PTB, PT, PMDB, que agora é MDB. Mas é só um ponto que eu queria trazer aqui, que é a mudança dos nomes de partidos, né? Eu acho que tem outra coisa que você quer trazer muito, que eu senti muito em ti, assim, te olhando, é que eu vou deixar pra ti anunciar o nome do presidente do Podemos. Lula de Alvorada. Mas uma pena que esse podcast é só em áudio, porque se pudesse ter um vídeo a gente ia comparar. Porque esse Lula não é Lula nem aqui nem no Planalto, muito menos no ABC paulista. Ele não tem nada a ver com o nosso presidente Lula. E ele é o Lula de Alvorada. Eu espero que ele tenha 9 dedos, pelo menos. Ou que tenha sido metalúrgico, né? Pra não sei de onde tiraram o Lula de Alvorada, né? Não, a gente se compromete no nosso próximo programa a gente ter explicado. Eu vou perguntar para o próprio Lula por que ele é o Lula. Aguardo ansiosamente. Mais do que o movimento do Schumacher. E o Podemos acaba se organizando no município. O que chama atenção nesse movimento Podemos? O Lula de Alvorada, ele é assessor do Rodrigo Skin, atual presidente da Câmara. Isso pode mostrar que o Skin pode estar trocando de partido. Na janela em abril, saíram do PL, que é o partido que ele está hoje, que é um partido aliado ao Douglas, mas daqui a pouco ele não vai estar, e ir para o Podemos e seguir aliado à administração Apolo. Por quê? Porque o Podemos anunciou o apoio à pré-candidatura de Neuza Abruzzi. Outro nome que chama atenção é a presença do secretário de Cultura, Esporte e Juventude, Jefferson Teixeira, vulgo Chorão. Que é outro que a gente nunca viu chorando. Isso, mas é conhecido assim, né? E que também vai fazer parte do executivo do partido. Ele estava no PSDB, houve todo o imbróglio judicial do PSDB que a gente já ressaltou aqui num programa anterior. Agora ele vai para Podemos e vai ajudar a organizar o Podemos no pleito. E ao que tudo indica também estará junto à administração Apolo, né? Afinal, não teria por que ele entrar no Podemos no segundo campeonato. É, mas uma força, né, que vem para compor aí alguma candidatura a prefeito. A gente também não sabe, não pode afirmar qual que vai ser o movimento do Podemos, mas tudo indica que vai apoiar a candidatura de Neuza Abruzzi. Tudo indica não, vai apoiar, isso, né? Pelo menos foi anunciado. Mas né? eu digo ali pelo Rodrigo Skin, né? Que também não sabemos se ele vai se filiar ou não. Mas é isso, tem mais uma força aí aparecendo em Alvorada, se estruturando, assim como todas as outras, né? Esses atos aí, tanto do Douglas pelo PL, quanto do Schumacher ele pelo PDT, são atos que são para mostrar os músculos que tem, né? Querendo ou não, está se avizinhando aí a eleição, então vai aparecer cada vez mais essa pauta política aqui, né? Eu acho que assim, a tendência é que a cada programa, infelizmente, não vem ao caso, mas infelizmente eu acho. Mas que a cada programa mais reuniões como essa a gente vai acabar divulgando, sabe? E é importante pra gente que está acompanhando, afinal esse podcast ele surge para falar de política, tudo, mas tudo é necessidade. Tudo é política. Mas tudo é política. Talvez a nossa grande cobertura do ano que vem vai ser... Porque a gente vai seguir até o ano que vem, tá, gente? Isso aqui é uma informação. A gente vai estar acompanhando muito essa eleição. Talvez seja o nosso maior desafio do ano que vem acompanhar essa eleição. A gente tem outros desafios que a gente espera que rolem ano que vem, né? Porque a gente não vai falar ainda. Mas o maior deles vai ser acompanhar essa eleição. Então a gente já está acompanhando isso. Vai ser importante pra gente também estar preparado. E para vocês que nos escutam também estarem preparados pro que vai acontecer, né?
Agora vamos para o nosso segundo colunista, né? O Fabiano Vulgo Mosquito, que é o termo. O vulgo também faz parte o termo vulgo faz parte do nosso programa hoje. Exato. Né? Que é o nosso colunista. Qual é o nome da coluna dele mesmo, Matheus? Lá do leste do mapa. Mais uma referência ao rap que a gente escuta bastante. E mais uma referência à Alvorada. Isso. Que a gente mora. Então, fechou todas, né? É isso aí. E ele vai falar um pouco da história da cidade, também relacionado um pouco com o tema do Fábio, né? Sim. São os fafás, né? Fábio e Fabiano. Mas tá contigo, Mosquito. Vai lá. Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vim trazer mais um pedacinho da história de Alvorada para vocês. O Dia Nacional da Consciência Negra representa um marco para a luta contra o racismo, por inserção social e exaltação à contribuição sociocultural do povo afro-brasileiro. No Rio Grande do Sul, além da luta por condições de existência digna, existe a necessidade de reafirmação da presença negra no processo de formação do Estado, pois há um movimento silencioso de apagamento do protagonismo negro ao longo da história. Hoje eu trago um dos mais antigos registros de presença negra no território que originou o município de Alvorada, numa tentativa de desesconder este passado. São as raízes negras do Passo do Feijó. Em março de 1799, o primeiro tabelionato de Porto Alegre registrou a venda de uma escrava de nome Ana. Uma mulher preta, de origem benguela, pertencia a Manuel de Souza Feijó, o primeiro morador da região que se tornou depois o Passo do Feijó. Os trabalhadores escravizados, referidos de origem benguela, eram aqueles que eram provenientes da região de Benguela ou ainda de outras localidades que tenham embarcado no porto dessa localidade no litoral da atual Angola. Assim, Ana era também possivelmente de origem banto. A negociação de Ana seria apenas mais uma neste nosso tenebroso passado, presente, de mercantilização de vidas humanas. Mas o que torna este episódio curioso é a identificação do seu comprador. Este comprador, também chamado Manuel, havia sido escravo do já falecido Luiz Ferreira Velho, que era sogro do vendedor. Segundo o documento de venda, Manuel comprou a escrava para com ela se casar, como de fato se casou. Não se sabe se Ana e Manuel vieram a ser felizes em suas vidas, nem onde, nem se deixaram descendentes, nem como atravessaram o agitado século XIX. Mas é intrigante que o Manuel tenha comprado a posse de Ana, quando era possível e até comum a compra de carta de liberdade dos próprios escravos ou de parentes. O fato é que Manuel comprou uma escrava para si e com ela se casou. Terá Ana em algum momento conquistado a liberdade de fato? Mesmo as mulheres da atualidade sabem o quanto é difícil. Sobre a família Souza Feijó, se sabe que a sua relação com o escravismo perdurou até a abolição. Manuel de Souza Feijó faleceu em setembro de 1835 e o seu inventário apontou a propriedade de 10 escravos, que vão aqui nomeados como forma de dar sentido humano aos números. Adão, 24 anos, Francisco, 20 anos, Custódio, 15, Gaspar, 13, Mariana, 50 anos, Joana, 26, Luísa, 11 anos, Delfina, 5 anos, Catarina, de 3 anos, e uma criança de 7 meses, sem batismo. Ao longo de todo o século XIX, os descendentes de Manuel mantiveram também os seus escravos, havendo registro de compra e venda praticamente até as vésperas da abolição. Há indícios, inclusive, de gestão patrimonial dos escravos, com venda de homens e mulheres mais velhos e compra de escravizados mais jovens, tendo em vista a expectativa de vida e produtividade. É preciso registrar que a família Barcelos também manteve propriedade de escravos na região do Passo da Figueira, nesse mesmo período do século XIX. Essa é uma pequena amostra do que ainda está por ser descoberto sobre o tema da presença negra no território de Alvorada.
Ansiamos, por exemplo, por pesquisas relacionadas ao Passo dos Negros, visto que é uma área limítrofe ao Quilombo Anastácia, que é um quilombo certificado pela Fundação Cultural Palmares. Que venham. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Viva Zumbi e um abraço. E a nossa última pauta, Matheus, é uma pauta que acontece constantemente, eu acho, no município, mas para quem vive aqui no bairro Americana, aconteceu na última semana. A questão das enxurradas na cidade. A gente sabe que existe uma diferença entre enchentes e enxurradas. A enchente é aquela chuva que dura dias e acaba subindo água dos arroios e rios, e isso acaba fazendo com que os moradores saiam de casa e tudo mais. E as enxurradas são aquelas grandes chuvas num curto espaço de tempo e que acabam fazendo com que algumas ruas alaguem, mas é algo momentâneo. Só que o que acontece? Quando isso acontece com uma frequência muito grande, algo que tudo indica, rede de esgoto pode estar entupida, boca de lobo quebrada, e diversos problemas que fazem com que essa água não escoa. E no bairro Americano a gente tem isso uma constante, assim, a gente vê na Marise Barros, na Maritota, em outras ruas mais lá para baixo, que a chuva vem e a água chega a transbordar dos esgotos e não vai embora, muito por causa de lixo, muito por causa de entupimento, raiz de árvore na rede de esgoto, e isso prejudica uma comunidade, né, Matheus? Uma rede já deteriorada, né? Daqui a pouco pensada que já não comporta mais o tamanho da cidade, tudo isso aí tem que ser levado em conta, né? Limpeza urbana, né? Todas essas coisas aí contribuem para essas enxurradas, né? A gente tinha esse mesmo problema na região da Salomé, né? Que aconteceu uma obra que foi orçada em 10 milhões de reais, foi executada já essa obra e melhorou bastante ali a região da Flores da Cunha, a região mesmo da Getúlio Vargas, né? Isso ali na frente da Carlesso era constante de carros acabarem paralisando, de tão alto que ficava a água e não tinha como escoar a água ali. Hoje em dia isso não tem mais, né? Foi um trabalho feito, e foi feito um orçamento, né, para a Americana aqui, um orçamento de 20 milhões de reais, isso? Para a execução dessa obra, que talvez melhoraria as enxurradas. Enchente, como tu bem falou, acho que eu tô falando muito isso hoje, né, como tu bem falou, porque tem sido certeiro hoje. Mas a enxurrada também é um problema que não é tão sério quanto a enchente, né, porque a enchente acaba com tudo que ela toca, né. Agora, enxurradas são problemas ali que são localizados, né, e só que afetam a população da Americana, cara, a população que já sofre muito com enchentes, ainda sofre com enxurradas, né. Quando que a água vai dar um descanso para esse povo, né? Mas daí a gente lembra que o problema não é a água, o problema é o sistema, né? O sistema e o que não é feito para esse sistema, né? Isso. Sim, a gente fez uma matéria com o secretário de obras. A gente quem? A gente, Jornal Semana, veículo ao qual eu faço parte. Onde a gente conversou um pouco, o que ele nos disse foi exatamente isso que tu falou, assim, a rede de esgoto é uma rede muito antiga, onde numa época que isso foi construído, se o morador tinha condições de comprar um cano de 20, botava um de 20, tinha que colocar um cano de 40 para conectar numa rede do município, muitas árvores plantadas, as raízes foram ali, canos que já quebraram, não houve uma manutenção. Como tu mesmo disse, a cidade cresceu muito, de forma não planejada, e isso faz com que hoje em dia não dê mais conta. Só que o problema é, a gente está vindo num período de... Eu nunca lembro se é o Ninho ou o Laninha, que é o das fortes chuvas, que é o que a gente está vivendo no momento. Não sei é o Ninho. É o Ninho. Obrigado, Matheus. Como já foi dito nesse podcast. Isso, por que eu pergunto pra ti? Porque eu lembro que o especialista em tempo e questões climáticas é tu aqui. Coloca aqui, né? Isso. Eu preferia Paulo Borges. Um clássico. Também não vou ser assim tão... Eu sou humilde, né? Tá bom, aceito. Então a gente vê esse movimento de que muita coisa precisa ser feita, é claro, é uma obra cara. Pô, 20 milhões de reais é muito dinheiro mesmo. Para um município como Alvorada né? Alvorada não tem condições, tem que vir recurso do governo federal. E tem um outro problema, que isso eu já ouvi muito falar em Alvorada. Essa é uma obra que vai da Caetano Dil, ali próximo da Gaston, até lá o Rui Feijó. Uma obra por baixo da terra, né? E existe um ditado na cidade que diz que obra que não se vê, não se ganha voto. Como é uma obra que é interna, as pessoas não vão ver. Daqui a pouco vão se preferir investir esse dinheiro em asfalto em rua que não tem. Eu não sei que isso é uma prioridade, mas estou dizendo que
com esse movimento de chuvas constantes, nós estamos gravando no dia 17 de novembro, no dia 15 a Alvorada já tinha dado a chuva do mês de novembro, em 15 dias, não tem mais 15 dias para vir. Quanto tempo vai durar esse movimento climático? Quantas enxurradas as pessoas vão ter que passar até que esse problema seja solucionado? E nos próximos anos a tendência é piorar, né? A situação das chuvas, a tendência é piorar. E realmente, né, quem mora na Salomé, eu como morador da Salomé, sabe que as obras ali, principalmente na Avenida Salomé ali, foram obras que, cara, atrapalharam bastante a locomoção, né? Foram colocadas galerias ali gigantescas embaixo da terra ali, para poder dar uma sanada nisso aí também e comportar um pouco o crescimento do município, né? O bairro da Americana é um bairro dos mais antigos aqui da Alvorada, né? Então, cara, também é difícil furar, né? Porque não se sabe o que vai se encontrar ali, né? Como pode ser uma rede antiga que não está mapeada, a gente pode encontrar alguma outra coisa que não estava nos planos, isso pode atrapalhar a obra. E é isso, o asfalto dá mais volta do que o cano, né? Infelizmente isso aparenta ser uma constante. A gente espera que no município, a gente sabe que esse recurso dos 20 milhões não vem para agora, tá? Porque até existem questões de leis eleitorais, ano que vem não pode vir recurso do governo federal. Então, e a gente sabe que existem diversas outras obras no município também que está sendo orçada junto à União, né, apresentada para vir recurso. Não vai ser para agora. A tendência é que os moradores de Alvorada vivam pelo menos mais um ano que vem inteiro com esse problema. Mas que se pense em soluções, né? Que se pense pelo menos em trabalhos paliativos, em desentupimento das bocas de lobo, em algumas obras menores, mas que ajudem a que esse problema se torne constante em menos lugares, então. Ou que em alguns pontos mais críticos se corrija isso. Porque também não pode o município sempre usar como desculpa que não tem os 20 milhões. Tem que se pensar em um plano B enquanto esse plano A não é executável. Até porque a gente também não sabe se a administração pública não vai mudar, né? A gente está no final da administração Apolo, até porque ele já foi para a reeleição e não tem mais como. Óbvio que ele vai tentar, né, eleger seu sucessor, lançar um sucessor e tal, eleger. Mas a gente também não sabe qual é o resultado da eleição, porque se a gente soubesse, a gente ditava 6 números e jogava na Mega Sena, né? Daí 20 milhões não era problema. Mas realmente é muito fácil dizer que não tem o dinheiro, né? Sendo que outras ações ali, que nem limpeza urbana, por exemplo, né? Desentupimento de bocas de lobo é uma coisa que não custa 20 milhões para fazer, né? E pode ser feita também para dar uma melhorada, pelo menos dar uma esquadra nessa água, né? E é isso, né, Matheus? Acho que chegamos ao fim de mais um programa, mais um da Ponte pra Cá. Eu gostaria de mais uma vez te agradecer pela tua companhia aprazível nessa gravação. E acho que voltamos daqui 15 dias. A gente já prometeu pelo menos uma pauta, né, que é a Lei Paulo Gustavo. Tu já prometeu uma temporada no que vem. Mas estamos aí, né? Aprazivelmente. Mais uma vez, agradecer também aos nossos colunistas que sempre entregam um trabalho gabarito para nós, que só coloca para cima esse podcast em conteúdo, né, e forma. Então, assim, só temos a agradecer e agradecer pelos próximos desafios que virão pela frente também e pela possibilidade de termos esses desafios, e sempre vigilante também pela nossa cidade aqui. Eu acho que eu também não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que você já falou tudo, né? Até me surpreendi com os termos, tá? Então vamos lá, até daqui a 15 dias. Até mais.